Salve, torcedor tricolor! Esse é o canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Primeiro vídeo do ano e quero desejar para vocês um ótimo 2025 e com muitos títulos e vitórias, é claro, para o nosso tricolor. Bom, vamos lá. De acordo com o UOL e com o André Hernan, o São Paulo do Zubeldia já está definido. O Zubeldia usará os 4 juntos. Isso mesmo. Tô falando do Oscar, do Luciano, do Lucas e do Caleri. Agora, como encaixar os 4 juntos? Eu pensei em 2 esquemas. Num 4-2-2-2 e num 3-5-2. Esses esquemas vão aparecer agora na sua tela. Qual você acha o melhor? Eu acho difícil encaixar os 4 juntos. Não vou mentir. O Oscar tem que jogar de meia. O Lucas consegue jogar pelos lados. E o Luciano não pode jogar mais de meia. Chega, atrasa demais o time. O lugar dele é como segundo atacante. Não vou mentir. Queria ver os 4 juntos. Mas eu acho difícil encaixar os 4 no time. Quero a opinião de vocês nos comentários sobre a decisão do Zubeldia, que pelo visto vai jogar com os 4 juntos. Agora, fique com as análises, com os créditos do All Sports. Paulo primeiro, o Oscar chegou, mas a expectativa é que o Luciano continue com a camisa 10 e titular. A ideia, aparentemente, né, assim, de começo de ano, é que eles façam um quarteto fantástico, ofensivo. Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. E aí, Casão, você concorda com o Zubeldia que dá para usar esses 4 titulares? Claro. Assim, o futebol é assim, você tem que montar um time com os seus melhores. Né? Para você ter um time bom, você tem que colocar os melhores dentro do campo para jogar. Se você tem Lucas, tem o Oscar, tem o Luciano, tem o Caleri, por qual motivo você vai excluir um desses aí? Dá para jogar. Agora, eu queria falar sobre a camisa 10, cara. Os clubes brasileiros têm que aprender muito ainda com marketing no futebol, mas muito. Estão muito distantes dos grandes clubes europeus. Porque o Oscar foi camisa 10. É um camisa 10. Todos os clubes que ele jogou, mesmo depois que as camisas viraram numeração fixa, quase sempre ele foi camisa 10. É um momento do marketing de São Paulo entrar em ação e dar a 10 para o Oscar e fazer uma promoção, um espetáculo em cima dessa camisa 10. Porque o Luciano, foi o Rogério que deu a camisa 10 para ele, mas ele nunca foi um camisa 10. Eu tô falando de posição, tá? Você pode dar 10 até pro zagueiro, se você quiser, hoje em dia. Mas eu tô falando de posição, camisa 10, aquele cara clássico, que pensa o jogo, que enfia uma bola, que bate de longa distância, que bate a falta, que pensa a organização criativa do jogo. O Oscar é esse cara. Então, se o Lucas joga com a 7, porque ele sempre jogou com a 7, o Caleri joga com a 9, porque ele sempre jogou com a 9, porque ele é um 9, o Lucas é um 7, o 10 é o Oscar, né, de posição. E aí o marketing do São Paulo tinha que fazer um trabalho em cima disso. E às vezes os clubes perdem essa coisa de, cara, você contrata um cara e você pode usar aquele cara como um marketing em cima de um número de uma camisa e os caras deixam passar batido. Eu não teria dúvida nenhuma, gente. Eu contratei o Oscar e não teria dúvida nenhuma. A 11 vai pro Luciano, porque ele sempre jogou com a 9 e com a 11. No Corinthians ele jogou com a 11 várias vezes. No próprio São Paulo ele jogou com a 11 várias vezes. E por que não jogar com a 11? O Luciano o Oscar é um 10. E eu trabalharia em cima desse marketing do 10 em cima do Oscar. É muito, muito boa essa sua pergunta. Não pergunta, né? Esse seu questionamento, Casão. Eu concordo com você. E você, Mili? A 10 do São Paulo deveria ficar com quem este ano? Não, eu tô com o Casão também, gente. Eu acho que a gente usa muito mal o peso simbólico das camisas. A 10 é uma camisa muito pesada. Quando o Gabriel Barbosa recebeu a 10 no Flamengo, eu falei, olha, gente, isso aí não vai dar certo. Essa 10 tem mística. Você não entrega para qualquer um. O Gabriel Barbosa nunca foi 10 e nunca será.
E aí, quando ele recebeu a 10, ele recuou em campo. Eu não sei, gente, assim, tem peso. A gente não pode duvidar dos mistérios da vida. A gente que ama futebol sabe que o mistério entra em campo, sim. Mística é importante. As coisas têm, são significativas, têm símbolos, são significativas de um outro jeito. A 10, no futebol, ela tem um peso. O Luciano nunca foi o 10. E, às vezes, como o Casão falou, o 10... pode ser um zagueiro. A gente usa muito mal isso. É óbvio que nunca ninguém deu a 10 para um zagueiro. Isso não quer dizer que o departamento de marketing de um time não possa um dia fazer isso. O Thiago Silva não é 10 do Fluminense? O Rogério Ceni não foi 10 do São Paulo? Tem isso também, sabe? A 10 do Flamengo, para mim, por exemplo, teria que estar aposentada. Até aparecer alguém que tem envergadura para que não se curve de joelhos, colocando ela nas costas, né? Como aconteceu com Gabriel Barbosa. Então, a 8 do Corinthians é a mesma coisa. Não é para estar para qualquer um. Não pode. Essas camisas carregam história, elas têm peso, elas têm mística. Então, eu tô com Casão em tudo que ele falou, inclusive, se você tem esses 4 jogadores no elenco, você precisa dar um jeito de usar. Você precisa saber como usar esses jogadores. Eu nem acho que eles joguem de maneira conflitante no campo, não, tá? Eu acho que é isso aí. O Luciano é o 11, o Lucas é o 8, o Caleri é o 9 e o Oscar é o 10. E essa numeração já diz mais ou menos onde eles estão em campo, né? Então, sim, tô com Casão em tudo. Perfeito. E qual a nota que vocês dão para essa contratação do Oscar? Eu não. É uma nota de risco, assim. Eu espero porque, não pelo Oscar, tá? Mas pelo tempo que ele ficou na China. A competitividade, ela é muito importante dentro do jogador, na profissão do jogador. Você ser competitivo, você enfrentar o adversário, de exigir competição da sua parte. E vamos lá. O campeonato chinês, ele não é um campeonato competitivo como é o brasileiro, como é o europeu. Os caras falam, não, mas lá o jogo é difícil. Ele é, como é em qualquer lugar, como é na Venezuela. Só que o nível de competição cai. Ele é competitivo, mas de uma forma diferente que os outros. Então você sai de um campeonato que é super competitivo, mas aqui, a super competição do campeonato chinês é aqui. E você vem para um futebol que a competição é aqui em cima. É faca nos dentes, é lutar o tempo todo. O Campeonato Brasileiro, do começo ao fim, é só jogo pedreira, em casa e fora, em qualquer lugar, né? E o Oscar está muito longe desse cenário, está muito tempo longe desse cenário. É a única coisa que eu falo sobre o Oscar. A única coisa que eu coloco em dificuldade o Oscar. Porque eu acho o Oscar sempre foi um ótimo jogador. Aquele jogador criativo, jogador que faz gols decisivos, sim. Não é a marca, não é o carimbo do 7-1 que está na história do Oscar. Tá? O Oscar participou do 7-1, mas antes do 7-1 e depois do 7-1, a história é outra. A história é diferente. Né? Ela é muito mais rica do que aquele recorte. É trágico. É um recorte trágico. Ficou na história de todo mundo que participou, de todo mundo que estava lá. Eu estava comentando o jogo e carrego o 7-1 na minha cabeça o tempo todo que eu estava assistindo aquilo ali e comentando o jogo. Então, aquilo ali foi uma marca que ficou para todo mundo que estava naquele estádio, naquele dia, no Mineirão. Mas, tanto a história dos jogadores como as nossas histórias tem o antes e o depois desse recorte do 7-1. E isso não pode ser colocado na balança como uma coisa definitiva na marca de quem participou daquilo. Ô Milho, o Paulo Ursão tá falando que o Oscar será um novo James no São Paulo. James foi bom, né? Um novo Rames no São Paulo. Eu entendi. Eu não acho que vai ser, porque o Oscar, ele é um cara disciplinado, né? Ele é um cara de grupo. Ele não vai fazer o que o Rames fez de ser ele futebol clube, sabe? Não, acho que não. Isso não quer dizer que vai dar certo. É o que o Casão falou, assim, a competitividade é outra. Claro que o Oscar pode conseguir recuperar essa competitividade, essa intensidade, mas o Oscar é um jogador mais fragilizado, assim, fisicamente, né? E essa pancadaria, que é o ano do
futebolístico brasileiro, ele vai precisar encorpar, e ele já é um jogador mais velho. Então, não sei, tem muita coisa em jogo, mas é um jogador extremamente técnico, é um 10, é um cara que faz a leitura tática do jogo de forma muito rápida, chuta de longe, faz gols. Então, sim, pode ir, não acho essa comparação com o Rames. Não vai ser isso, não. Boa. Agora, um detalhe que eu queria chamar a atenção é sobre o Luciano, né? Que ele foi o artilheiro do time com 18 gols nessa temporada. Foi quem mais jogou, 60 jogos. Só que ele tomou 26 cartões, 23 amarelos e 3 vermelhos, o que é o dobro do segundo colocado, o Wellington, que tomou 12 cartões. É muita coisa, hein, Casão? O Luciano entrou numa mania, já faz alguns anos, num hábito muito ruim para quem joga futebol, que é reclamar de tudo, abrir os braços, pôr a mão na cabeça, sabe? Sai um lateral, os caras põem a mão na cabeça como se tivesse quebrado alguém, como se tivesse acontecido um absurdo dentro do campo. Então, os gestos, é uma coisa, pelo menos a minha percepção é assim, muitos gestos que acontecem, que os jogadores fazem desde o campo, é completamente desproporcional com o fato que aconteceu realmente. Então, esse tipo de reação, principalmente para árbitro, presta atenção, não sei se vocês já prestaram atenção. Se não prestaram, começa a prestar atenção. Quantas jogadas em campo, por exemplo, Luciano e Hulk, eles têm o mesmo comportamento de tentar, qualquer coisa qualquer momento que eles caem no chão, é mão na cabeça, braço aberto, falando alto com o árbitro. Isso daí é cartão o tempo todo, né? É cartão o tempo todo. Reações desproporcionais com o que está acontecendo em campo. O Luciano sempre quer falta para ele. Ele nunca, todas as vezes que ele cai no chão, é falta nele. Ele faz como se fosse falta. E coloca o ambiente contra o árbitro. Isso é uma das coisas que os árbitros mais detestam num jogador, que é exatamente aquele cara que tenta colocar sempre a torcida contra a arbitragem. E o Luciano, se é consciente ou não, faz isso. Hulk faz isso. E tem outros tantos que fazem isso também. Boa. Bom, já que a gente começou o programa falando de camisa 10, queria estender